Uma boa noite para todos. Aguardamos alguns minutos para o povo se aquietar. Gostaria de ler na palavra de Deus um trecho. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3. Vamos iniciar a leitura em versículo 1. Segundo Pedro, capítulo 3, e versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as coisas e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Deus. Somente até aqui, e como sempre confiamos no Senhor, que Ele há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Junto com um servo do passado, posso dizer: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus não pode ser menos do que isto, pois o pecador, ainda em seus pecados, ainda não recebeu o perdão de Deus a respeito dos seus pecados
está num lugar escorregadio, indo com velocidade para uma eternidade de terrores. E Deus quer prender a nossa atenção nesta noite. Com respeito do Evangelho, sendo o poder de Deus, também não pode ser menos do que o poder de Deus, porque o pecador que está ainda em seus pecados está em trevas, cegueira espiritual, trevas espirituais. Ele está sob o domínio das trevas. E somente o poder de Deus pode tirar tal pessoa do domínio das trevas e transportar tal pessoa para o reino do Filho, do seu amor. Olhando para trás, quando salvo, observamos uma incumbência de fazer conhecidas as virtudes, as excelências, as glórias daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isto que o Evangelho faz. É uma conversão a Deus. Jamais seria uma conversão a uma religião. Citando o profeta Isaías, deixe-me ler. A referência é capítulo 45 e versículo 22. Deus mesmo está dizendo estas palavras: olhai para mim e sereis salvos. Vós termos da terra, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Simples, não é? Somente um Deus, como também somente um Salvador. O mesmo apóstolo, o apóstolo Pedro, que foi usado pelo Espírito Santo e sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu as palavras que nós lemos juntos. Numa outra ocasião, na presença de pessoas religiosas, ele podia se referir ao Senhor Jesus Cristo e dizer: em nenhum outro há salvação. Simples, não é? Sim. Só um Deus, só um Salvador. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Importa que sejamos salvos. Deixe isso penetrar, pois estamos tratando hoje assuntos espirituais que envolvem o seu bem espiritual e seu bem eterno. E desejamos deixar a mensagem bem clara, bem simples, bem nítida, e dependendo do poder de Deus para fazer a obra. É coisa que nós precisamos reconhecer. Ser usado por Deus para proclamar palavras pelas quais as pessoas podem ser salvas é uma grande responsabilidade. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos anunciar o único Salvador. Precisamos destacar o grande perigo em que o pecador está sem a salvação, sem proteção, aberto para a ira de Deus, sob a condenação de Deus, e aos olhos de Deus já condenado, mas em graça. Hoje à noite, ainda vivendo na dispensação da graça de Deus, quer dizer, a maneira que Deus escolheu nestes dias em que nós hoje vivemos. Deus escolheu lidar com a raça humana em graça. Ele estende os seus braços todos os dias, mesmo para um povo rebelde, e a maioria não quer. O braço do Senhor não está encolhido para não poder salvar, pelo contrário, está estendido. Hoje é o dia da sua oportunidade. Não deixe passar. Vai pensando sobre a sua oportunidade nos próximos minutos, ou mesmo durante a mensagem.
de deixar o pecado e depositar no Senhor Jesus Cristo a sua confiança total, sem reservas. O Evangelho centraliza-se na cruz, em que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida de uma forma voluntária, motivado pelo amor que Ele tem por nós. Como acabamos de ler em 2 Pedro capítulo 3, Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. A cruz, então, é central na mensagem do Evangelho. A ressurreição de entre os mortos do Senhor Jesus Cristo dá o poder da mensagem, pois anunciamos um Salvador vivo. Venceu a morte, venceu Satanás, venceu o inferno, não podia ser segurado. Rompeu os grilhões da morte e vitoriosamente se apresentou vivo. Sou eu, apalpai-me e vede que sou eu mesmo. Provas que ninguém podia contestar. O Senhor, durante 40 dias, se apresentou vivo, dentro e fora, por 1, 2, uma multidão de uma só vez. Ninguém podia duvidar. E cada um deles podia dizer: eu sou um testemunho ocular. Eu vi o Senhor depois que ressuscitou. Isto é muito importante para nós, porque na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós lemos estas palavras a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e a respeito das consequências disto, que isto traz para nós quando confiamos no Senhor Jesus. Palavras simples também, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Sim. Eis então em seguida vem a resposta da pergunta que no livro de Jó foi apresentado. Bildade, um dos seus amigos, fez a pergunta: como pode o homem nascido de mulher, quer dizer um pecador, que ofende a Deus com seu procedimento, com seus pensamentos, com seu comportamento, como pode o homem nascido de mulher ser justo para com Deus? Resposta vem, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus? Deixe-me perguntar com todo carinho, para inspirar você a perguntar para si mesmo: você tem paz com Deus? Se for para morrer esta noite, estaria tudo bem entre a sua alma e com Deus? Onde você estaria? Assuntos eternos, assuntos espirituais, seriedade. Voltando para o trecho que temos lido juntos, notamos que a mensagem central no trecho que temos lido é a longanimidade de Deus. A maneira que Deus aguarda, espera, às vezes traz circunstâncias nas nossas vidas para nos despertar, dar uma oportunidade como esta aqui nesta noite, de usar tempo para refletir e pensar sobre a mensagem do Evangelho, não querendo que você se perca, mas que chega a arrepender-se. Temos lido aqui sobre nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo e perguntando e esquadrinhando a respeito da vinda do Senhor, zombando e dizendo: onde está a sua vinda? Porque desde os dias da antiguidade tudo continua como sempre foi. Mas eles ignoram uma coisa: a longanimidade de Deus. Quando o Senhor voltar, como Ele prometeu, vai iniciar uma nova fase, voltando em glória com a igreja para reinar aqui nesta terra. O dia de Cristo vai se iniciar com a sua vinda para as nuvens,
para arrebatar, quer dizer, tirar todos aqueles que confiam no Senhor, ao redor do mundo. Os que já morreram fisicamente crendo em Cristo hão de ressuscitar primeiro, e os que são vivos hão de ser transformados num piscar de olhos. Que maravilha! Você estaria entre este povo, partindo deste mundo num instante, de estar presente com o Senhor para sempre. Hão de acontecer várias coisas nos céus, enquanto na terra hão de acontecer outras coisas terríveis, como a grande tribulação. Depois o Senhor, como temos mencionado, vai voltar com a igreja e vai reinar nesta terra durante 1000 anos. Quando estes 1000 anos terminam, aí começa o dia do Senhor, como temos lido aqui. O dia do Senhor, quando Ele, o mesmo que foi constituído por Deus, de ser o juiz dos vivos e dos mortos, o Senhor Jesus Cristo mesmo, o mesmo que se deu sobre a cruz do Calvário, providenciando para todo aquele que nele crê o perdão dos pecados, a vida eterna, a posição de filhos perante Deus para sempre, bênçãos inefáveis que Deus tem preparado para todo aquele que ama a Deus. Este mesmo vai assentar sobre o grande trono branco. Naquele momento, hão de fugir estes céus e esta terra, e não vão achar lugar para eles. Se quiser referência, é o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Quase no final, inicia a leitura lá. E o Senhor vai julgar todos aqueles que não confiaram nele. Nome não escrito no livro, Ele vai apontar o lago de fogo, choro, ranger de dente, dor, sofrimento, separação de Deus para sempre. Esta é a segunda morte. É uma morte sempre morrendo, em contraste com a vida eterna. A escolha é sua. Você tem livre arbítrio. Depende de você onde vai passar a eternidade. Eis então a longanimidade de Deus. Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a mudar de mente. Até aqui eu já andei nos meus próprios pensamentos, mas agora eu vejo pela palavra da verdade que eu preciso mudar. Os meus pensamentos, sim, andando com as minhas costas de volta para Deus, mas hoje eu ouço Ele dizendo: torne para mim, vinde, vamos conversar sobre este assunto. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Deus tem interesse em você. Ele quer te perdoar. Ele já tem a base pelo qual Ele pode manter o seu caráter, pois Ele é imutável, não pode mudar. A sua justiça precisava ser satisfeita, e a boa notícia é que foi satisfeita. Sobre a cruz do Calvário, a justiça de Deus ficou satisfeita pela substituição em nosso lugar do Senhor Jesus Cristo, pois Deus fez encontrar nele todas as nossas iniquidades. Ele sustentou o peso e clamou: está consumado. Deus, portanto, tem a sua base. Ele pode ainda ser justo e justificador de todo aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Onde você está nesta noite? Está confiando no Senhor Jesus? Ou está permanecendo nos seus pecados? O convite está aberto. Pode confiar no Senhor Jesus e ser purificado hoje mesmo. Não deixe para o amanhã o que deve fazer hoje. Se quiser levar uma palavra com você hoje, leve esta palavra, e vou dar significado também. Procrastinação.
Palavra grande, mas não fique desanimado. Simplesmente quer dizer, deixando para o amanhã o que deve fazer hoje. Procrastinação. Não faça isto. Resolve o assunto hoje. Nos últimos dias, então, virão escarnecedores, zombando. Mas eles esquecem, então, que um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como foi nos dias de Noé, assim será antes da vinda do Senhor. Pois naqueles dias, Noé, aqui mesmo em 2 Pedro capítulo 2, é descrito como um pregador da justiça de Deus. Deus aguardou nos dias de Noé. Ele foi pregando a respeito do juízo e da justiça de Deus. 120 anos. Um longo tempo que Deus esperou e avisou o povo naquele tempo. Naquele tempo o pensamento do homem era só má continuamente. Imagina só pensando coisas más, maléficas. E isto pesou no coração de Deus. Não foi uma coisa leve, mas pesando no coração de Deus, Ele avisou que vai haver o juízo de Deus, mas Ele providenciou um meio, a arca. Aquela arca que Noé foi instruído a construir é uma figura da salvação, que se encontra em uma pessoa só, o Senhor Jesus Cristo. Imagine então a realidade daquele tempo. Zombadores dizendo, que negócio é isso, hein, Noé? Acho que você perdeu um parafuso. Chuva? Que coisa é chuva? Não tinha chuva ainda. Gênesis capítulo 2 nos instrui que ainda não tinha chovido sobre a terra, mas um vapor subia e regava toda a face da terra. Gênesis 2. Por isto o povo neste tempo, em Gênesis capítulo 6, eles não conheciam, mas foram avisados. Deus vai inundar esta terra e esta arca é a única maneira de ser salva. É necessário entrar. Notamos também nas descrições a respeito daquela arca, só tinha uma entrada, só uma porta e só uma janela em cima. O dia chegou. Os dias da pregação de Noé terminaram. Noé entrou. Quer saber quantas pessoas entraram? Vai contando comigo. Noé entrou, a sua esposa entrou, Sem, Cão e Jafé, seus 3 filhos entraram, e as suas 3 noras. 8 pessoas entraram na arca. Poucas pessoas, em contraste com a multidão. Só uma arca, só uma porta. E quando estavam dentro, Deus os fechou por fora. E ali nós lemos que as janelas dos céus foram abertas, como também as profundezas, os abismos da terra deram a água que neles havia. Por isto, quando lemos em 2 Pedro capítulo 3, quando Deus criou a terra, Ele trouxe a terra por meio da água, e a água estava por cima. Versículo 5. A terra, desde a antiguidade, existiu os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Quer dizer, então, originalmente tinha água por cima e água por baixo. Água por cima para proteger a terra e os habitantes da terra dos raios solares, a radiação. Mas neste dia, a água por cima se rompeu e desceu, caiu sobre a terra. E os abismos jorraram água para cima. Posso imaginar só, com este grande volume de água, foi em pouco tempo que o dilúvio veio, inundou tudo. E foi cerca de 7,5 metros acima da montanha mais alta. Imagina o Monte Everest, coberto por água também. Dilúvio veio.
foram avisados. E como foi nos dias de Noé, o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 24, assim será antes da sua própria vinda. Um aviso vai indo. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Não deixe passar. Não deixe passar. A próxima vez que Deus vai manifestar o seu juízo sobre a terra, não vai ser por água. Ele prometeu. Mas vai ser por fogo. Vocês, às vezes, chamam o arco-íris. Eu escutei o incrédulo descrever este arco como o arco celeste, melhor, o arco celeste. Mas em Gênesis capítulo 8, Deus descreve isto como meu arco. É o arco de Deus. É uma maravilha. Mas se tivéssemos hoje de dia e não de noite, depois da chuva nós podíamos ver de uma direção, quando o sol está atrás de nós e umidade no ar diante de nós, podemos ver este arco. O arco. Maravilhoso. Nem os lasers podem fazer o arco assim, porque a luz sempre viaja em linhas retas. Mas este é um arco. E as cores estão lá, coisas lindas. Lembre-se disto, que Deus é fiel nas suas promessas. Ele é totalmente confiável. Se Ele é confiável durante milênios, o seu arco pode ser visto ainda hoje. É claro que podemos confiar nele para nossa salvação. Deus não mente. Repetimos que o assunto diante de nós hoje é de suma importância. Envolve eternidade. Envolve o seu bem espiritual. Tornamos então para isto. Hoje Deus apresenta para nós o seu Filho. Ele disse: Ele não deseja que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então virá o dia do Senhor. Um aviso que às vezes chacoalha as bases da nossa vida, nos desperta muito a respeito da destruição deste mundo. Mas depois haverá o dia de Deus. O dia de Deus. Quando haverá novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Você não gostaria de habitar nos novos céus e nova terra? Está à sua disposição. O problema nosso é o pecado. Deus disse: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o assunto do pecado que o principal obstáculo que proíbe o pecador estar na presença de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo vem dizendo para nós: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte espiritual para a vida espiritual. Pode ser a sua experiência hoje, ou agora mesmo. Procrastinação, deixar para o amanhã, às vezes para você o amanhã não virá. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Creia, pois, no Senhor Jesus Cristo. Use a sua faculdade de decidir. Você pode fazer isto e deve fazer isto sem demora. Pois em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos, pelo qual importa que sejamos salvos. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.